Seja muito bem-vindo à série O Intérprete de Libras Cristão e a Bíblia. Nós estamos na nossa quarta aula. Meu nome é Gesiel Santana e eu, juntamente com a minha esposa, Kerima Santana, somos os criadores da maior plataforma de Libras no contexto religioso cristão do Brasil, que é o Libras A2 Club. Se você tiver mais interesse, depois da aula, clica no link que está na descrição aqui para você ter mais informações sobre isso. Na aula de hoje nós estaremos comentando aí a questão do chamado do intérprete de Libras Cristão para ele estar sendo direcionado no Ministério com surdos. A primeira coisa que nós precisamos saber é que só o desejo, só a boa vontade não é suficiente para você estar no Ministério com surdos. Como assim, Gisiel? Por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, verso 80, conta aí um relato sobre João Batista, que ele foi chamado por Deus, um profeta de Deus, tinha uma direção de Deus para realizar uma missão muito específica, preparar o caminho para Jesus, para o Salvador. E no texto fala assim que o menino crescia, se fortalecia no espírito, viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que só a boa vontade de João não era suficiente, só ele querer não seria suficiente, só ele estar ali não era suficiente. Então ele cresceu, se fortaleceu no Espírito de Deus, viveu no deserto para assim depois ele aparecer publicamente. Muitas vezes nós queremos fazer esse papel ao contrário no ministério com surdos. Nós queremos já aparecer publicamente, já queremos sinalizar, interpretar louvor, interpretar pregação, mas esquecemos que temos que ter um processo na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de interpretação no deserto, fortalecendo no espírito e se desenvolvendo tendo maturidade. Esse é um ponto que muitas pessoas acabam se esquecendo. Então, só boa vontade não é suficiente, porque de boa vontade, já diz o ditado, o inferno está cheio. Então, só boa vontade não é. Tem que crescer na graça, no conhecimento, se fortalecendo no espírito e entender o processo de Deus. Entender o processo, você entende a direção do seu chamado. Até aí, tudo bem? Tudo bem, muito bem. Segundo ponto importante, que muitas pessoas questionam, Gesiel, para eu ser intérprete de Libras cristão, fala comigo bem pertinho aqui. Gesiel, para eu ser intérprete de Libras cristão, eu preciso ter um chamado? Existe um chamado específico? Ah, meu Deus. Existe sim chamado específico para você trabalhar no Ministério com surdos. Por exemplo, tem aí a Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 13, verso 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Aqui é um chamado muito específico aqui. É um chamado muito específico dado por Deus. Aí você vai ver Paulo, Barnabé, essa é a história, né? Essa é a história específica aí quando Deus vai falar com Paulo, com Barnabé, vai direcionar ele através do capítulo de número 14, depois vai direcionar eles também através do capítulo de número 15, mostrando que Deus chamou eles para eles serem luz. Luz na onde, Gesiel? No meio dos gentios. Eles eram referências de Deus para um chamado específico. E quando nós falamos do ministério com surdos, também não é diferente. Existe sim um trabalho, um chamado específico para o ministério com surdos. Gesiel, então existe chamado? Existe chamado. Existe chamado específico? Existe chamado específico também para o ministério com surdos, tá? Se isso arde no seu coração, esse desejo de proclamar a palavra, esse desejo de evangelizar os surdos, esse desejo de aprender Libras para comunicar o evangelho à comunidade surda, você tem um chamado específico, você só tem que mergulhar nele, se empenhar nele e se desenvolver nele, certo? Então, isso é um ponto muito importante. O terceiro ponto importante, relacionado também, tanto a não só boa vontade basta, não só com relação ao chamado geral e ao chamado específico, mas também é você entender a nossa vida como intérprete de Libras cristão e juntamente linkado com a Bíblia, não é só nascer, crescer e morrer. Não, nós temos aí um propósito por dentro de tudo isso. Nós temos todo um propósito. Esse propósito foi que Deus nos chamou para realizar a função de sermos aí canal de Deus para evangelização, canal de Deus para compartilhar a mensagem de Deus do evangelho para os surdos. Então, se você é intérprete de Libras cristão, não deixe de se aperfeiçoar, entender só boa vontade, só querer, achar bonito não é suficiente. Você tem um chamado específico e você tem que buscar por ele, se aperfeiçoar nele. E você não foi feito somente para nascer, crescer e morrer. Você tem um propósito, um legado de Deus para você deixar para essa geração.
Certo, pessoal? Se você deseja aprender mais conteúdo como esse, tem um link que eu vou deixar aqui de uma aula sobre Zaqueu. Isso mesmo, uma aula sobre Zaqueu. Como que você pode estar sinalizando a história de Zaqueu de maneira fácil, clara e objetiva. E se você quiser aprofundar ainda mais e ter acesso à maior plataforma de Libras no contexto religioso cristão do Brasil, o link está na descrição e a gente se vê do outro lado. Um grandíssimo abraço, até a próxima aula. Valeu!